Esse vídeo é para você que está começando a usar o Notion agora, ou até para você que já usa há bastante tempo, já usa alguns meses aí, ou até alguns anos, mas você percebeu que você não está usando 100% do Notion, talvez nem 80%, talvez nem 60%, e você acha que você está cometendo algum erro aí, que você realmente não está tirando tudo que o Notion tem para oferecer. Você sabe que ele tem vários elementos, vários recursos que você poderia estar fazendo aí para te ajudar a ter mais organização, ou a ter mais produtividade no seu dia a dia, ter mais planejamento no seu negócio também, no seu trabalho, mas você sente que tem alguma coisa faltando. Então eu juntei aqui alguns erros que eu sei que pessoas que estão começando agora na ferramenta cometem, e mais considerações finais, só que são erros que eu vou dar uma solução para cada um, mas eu vou também dar várias dicas aqui, então eu não vou só apontar erros e mostrar a solução, né? Eu vou também dar várias dicas para você justamente usar o Notion da melhor forma possível, para você sair desse vídeo aqui, terminar esse vídeo usando o Notion como se fosse um bloco de notas aqui, ó, rapidão, pá, pula a linha, escreve, tal. Bom, também não é pra tanto, né, eu acho, mas eu vou tentar. Esse vídeo aqui eu vou tentar fazer você dar um salto aí no seu nível de Notion. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é uma geladeira. E o primeiro erro é o seguinte: ficar assistindo o vídeo dos cabra mostrando os sistemas que eles usam no dia a dia e ficar se comparando com quem já tem sistemas gigantescos e complexos. Isso aqui aconteceu muito comigo quando eu tava começando a aprender a usar o Notion, porque é a única referência que a gente tem, né? Tipo, a gente precisa começar de algum lugar e precisa aprender de algum lugar. E aí, quem tá fazendo conteúdo sobre Notion é os caras que já sabem muito, né? Que já é, tipo, especialista em Notion, que já faz umas fórmulas gigantescas, sistemas muito complexos, assim, cheio de relação, cheio de várias coisas que você nem entende quando você olha o sistema ali. E aí você fica se comparando, né? Você olha o vídeo do cara, e aí você abre o seu Notion e tem, tipo, uma lista de tarefas, tem uma lista de compras ali do mercado, que é muito simples, que você só escreveu ali com o checkbox. E aí você fica triste, você fica mal por isso, mas a solução para isso é justamente você assistir, só que com um pensamento diferente. Então, em vez de ficar se comparando, o que eu sei é difícil não se comparar, principalmente na nossa geração, né, de rede social hoje em dia, mas você precisa assistir para ver o que é possível fazer no Notion. Então você precisa basicamente mudar o seu mindset, mas você precisa literalmente pensar quais são as possibilidades que você pode fazer no Notion. Então, em vez de você pensar, por exemplo, tá, esse cara, ele tem um sistema muito foda de, sei lá, levou 3 anos pra fazer, 4 anos pra fazer, e eu que tô começando agora, provavelmente nunca vou fazer um sistema desse, porque eu nem entendo como que ele começou a fazer isso. Mas você precisa ver aquilo como uma possibilidade, sabe? Eu acho que essa é a melhor forma de você fazer isso, porque não tem jeito, assim, tipo, eu sei que você vai querer assistir, se você gosta da ferramenta, se você, tipo, tá assistindo esse vídeo aqui pra realmente melhorar na ferramenta, que vai ter os dois tipos de pessoas, né? E eu sei que você gosta de ver conteúdo sobre Notion, que no caso eu também gostava muito de fazer isso, mas você precisa mudar esse pensamento. Então acho que essa é a melhor forma, e é a melhor forma que eu achei para fazer isso também. E uma coisa muito importante: não existe atalho para usar o Notion, ou seja, isso aqui eu vou falar um pouco mais para frente nos outros erros aqui, mas para resumir, você não consegue, por exemplo, comprar um sistema de, sei lá, R$200 ou $50 que os caras vendem lá fora e achar que você vai virar um especialista de Notion, que isso não existe. Só se você fizer um curso enquanto você usa um sistema grande desse ao mesmo tempo. Aí, ok, porque você já vai ter uma organização de aprendizado organizada, tipo, realmente planejada ali para você aprender cada coisa que tem no seu sistema, e aí você vai aprendendo aos poucos. Pode ser que você trate isso como um atalho, mas o fato de não existir atalho no Notion é que, mesmo que você compre um sistema muito foda, muito complexo e realmente consiga, tipo, usar esse sistema de uma forma que funcione para você, você mesmo assim vai continuar não entendendo como que funciona o sistema. Então, se você é um completo iniciante, você começando aí na ferramenta, começando a entender os elementos que tem na ferramenta, mesmo com um sistema desse foda na sua mão, você não vai ter o tato de conseguir entender. E o mais legal do Notion é você justamente construir os seus sistemas, né? Não tô falando que é errado você pegar template na internet, inclusive eu deixo vários templates para você aqui no meu canal, então de graça você consegue entrar ali, fazer as coisas ali, usar o template tranquilamente, mas essa não é uma forma boa de você achar que você vai aprender a usar o Notion. Enfim, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos pro erro 2, que é clonar templates e sistemas grandes com fórmulas, relações e roll-ups complexos. Aí as fórmulas precisam de personalização, mas por falta de conhecimento e por não ter entendido a ideia do sistema, nada funciona e aí você só acaba frustrado. Agora que eu percebi que tá meio específico demais isso aqui, né? Mas é justamente isso, é o que eu tava falando aqui na solução do erro 1, que você basicamente baixa os templates das pessoas que já sabem usar o Notion, e aí você tem bastante personalização naquele template, ou seja, a pessoa fez fórmulas
fórmulas que você precisa colocar o nome das propriedades da sua base de dados na fórmula. Então, por exemplo, uma fórmula de data. A data que o cara, que é uma pessoa lá de fora, fez o sistema, vai ser tipo date, né? Que é data em inglês. E aí o nome da data, a propriedade da data no seu sistema vai ser ou data de início, ou data de término. E aí você não vai entender o que tá passando ali, se você não entender e ele não passar essa instrução para você fazer essa mudança básica, e aí você não vai conseguir usar o template por causa disso, porque você não vai entender o que tem por trás ali, tipo, o contexto e os conceitos que tem por trás do sistema. Então é basicamente isso, aí você vai acabar frustrado e você nunca mais vai querer nem abrir o Notion, por causa disso, porque vai ser muito difícil, você vai achar que ele é muito difícil, porque você tá aprendendo errado. Então a questão é você baixar os templates, mas você tentar fazer um tipo de engenharia reversa. Então você pega cada base de dados no template, se tiver bastante, né? Ou você pega basicamente as relações entre as páginas diferentes que tem no template, e aí você vai estudando cada uma, como foi feito, porque cada elemento está posicionado da forma que está, para que serve cada filtro, né? Cada visualização ou fórmula. E aí assim você vai, tipo, ligando os quebra-cabeças, assim, né? Você vai juntando tudo e uma hora você vai entender aquele sistema como uma coisa só. Então essa é uma outra forma muito boa de você aprender. Terceiro erro, muito comum também, que eu vejo muito, principalmente no Pinterest, que é justamente a base dos templates estéticos, que eu também vou falar um pouco mais sobre isso, que é você usar o Notion de forma passiva, igual um bloco de notas qualquer, só para escrever ou só para colocar umas coisinhas bonitas ali, criando páginas únicas com um tema diferente do outro, e assim vai virando um caos que nem você entende direito. E vai te dar vontade de excluir a conta e começar tudo de novo depois do tempo. Porque, cara, é isso, você vai usar o Notion como qualquer outra ferramenta que você poderia literalmente abrir ali, igual um post-it, né? Você abre ali, escreve alguma coisinha e acha que você tá organizando de uma forma boa, mas na real você tá usando o Notion igual o bloco de notas que eu falei, né? Igual o Google, aquele documento do Google lá, igual o Word. Você só tá abrindo ali, escrevendo alguma coisinha, formatando o texto, colocando um título, uma imagenzinha ali e achando que tá estourando no Notion. Tipo, se esse uso for bom pra você achar que tá ok, beleza, segue a vida e é isso. Mas essa é uma forma muito básica de usar o Notion, né? E aí isso também pode meio que ser ruim pra quem quer aprender mais da ferramenta, né? E ficar só nesse nível aqui. Então a solução pra isso, e pra você conseguir também organizar as coisas melhor, né? É justamente usar o método PARA do Thiago Forte. O que é esse método PARA? Eu não vou explicar aqui muito bem, só vou resumir que o PARA é basicamente, primeiro, projetos, depois área, depois recursos e depois arquivos. Então, você vai basicamente criar uma página para cada um desses elementos que eu falei, do PARA. E aí o Thiago Forte, ele criou esse método para justamente ele conseguir tanto organizar a vida profissional dele quanto a vida pessoal no mesmo sistema. Então, esse é um método que muita gente usa, inclusive não só no Notion, mas em vários tipos de sistemas de organização diferentes, que você consegue colocar informações ali e organizar as informações com base no que você precisar fazer. Então, é um método já muito conhecido e o Thiago Forte realmente ele vai aprimorando esse método com o tempo, né? Então, ele também é um criador de conteúdo muito forte aqui no YouTube. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, só pesquisar o nome dele aí no YouTube. E aí você vai se organizando aos poucos, né? Também, tipo, é um sistema complexo, é um sistema que você vai levar um tempinho para fazer o Notion, mas se você ver alguns vídeos sobre o método, inclusive do Thiago Forte, né? Se você souber inglês, você vai aprender muito mais rápido e conseguir aplicar muito melhor. Inclusive é foda, né? O cara se chamar Thiago Forte e não ser brasileiro, mas enfim. Quarto erro, querer usar tudo o que o Notion oferece de uma vez só. Cara, isso aqui aconteceu comigo também. Esse bagulho de eu tava, tipo, viciado em Notion numa época, faz uns anos aí, eu queria usar tudo, eu queria saber tudo que dava pra fazer no Notion, eu queria aplicar os bagulho rápido pra aprender rápido e conseguir fazer as coisas que eu queria fazer. Só que isso é foda, porque você não vai conseguir fazer nada. É aquela coisa, se você faz tudo, você não faz nada, porque você não consegue focar em nada. Então, a solução pra isso é básica, tão básica quanto o erro, que é você começar aos poucos também com os sistemas mais essenciais. E eu julgo serem sistema de gestão de tarefa, diário, hábitos, projetos, clientes, finanças, e aí vai aumentando a dificuldade e melhorando os que começaram mais simples, que no caso, esses aqui são sistemas que eu classifico como os mais simples e os mais essenciais que você precisa ter. Tipo, qualquer pessoa precisa ter esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 sistemas aqui. Claro que, né, você provavelmente vai precisar de outros sistemas, mas esses aqui são os principais que você pode fazer e de uma forma muito fácil. Inclusive, eu tenho alguns vídeos explicando e fazendo do zero alguns desses templates aqui, e eu vou continuar fazendo. Então, se você quiser aprender a fazer algum, eu vou deixar alguns links aí, e você pode se inscrever no canal também para ficar ligado nos próximos vídeos, que
que eu vou também te ajudar a fazer isso aqui e montar o seu sistema para você começar a usar o Notion da melhor forma possível, beleza? Então essa é a solução, bem fácil, bem tranquilo. Erro 5, aqui sim chegamos no famoso Pinterest, que é você priorizar a estética do seu sistema e só focar na estética. Aí eu coloquei aqui, não é um erro tão errado, mas é um erro que se você fizer só isso, você nunca vai sair do lugar do Notion, além de deixar seus sistemas mais pesados. Cara, isso aqui eu só fui perceber que as imagens realmente pesava o Notion de uma forma tipo, muito impossível de usar há pouco tempo atrás. Então é uma coisa que eu sempre vou levar em consideração quando eu for colocar imagens nos meus sistemas. Inclusive, antes de eu descobrir isso, eu tinha várias imagens assim, tipo, várias capas, eu colocava as capas aqui nos meus sistemas. Eu fazia as minhas próprias capas, né? Mas eu também tinha algumas que era aqui, ó, do Unsplash, por exemplo. Eu pegava uma capa qualquer e deixava aí e achava que tava, pô, estourando. Achava que tava bonitão aqui e deixava por mó tempão. Aí eu fui ver, já tinha uns 10 páginas que tava com essas capas aqui do Unsplash e meu Notion tava, tipo, inutilizável, assim, tava impossível de usar, tava muito pesado, muito travado. Aí eu só fui perceber isso depois. Aí eu tirei todas as imagens, porque eu prefiro muito mais otimização, né? Prefiro muito mais velocidade do que deixar o meu sistema rápido. Mas eu, de novo, né? Não é um erro tão errado, mas se você, tipo, realmente foca muito e quer realmente ter os seus sistemas bonitos, que é importante também, porque para você querer abrir a ferramenta, né? Para você ver, a câmera travou aqui do nada, você realmente pode fazer isso de várias formas. Você pode baixar, então você pode vir aqui, ó, por exemplo, vou dar uma dica rápida aqui, você pode vir aqui no Unsplash, e aí você entra na página aqui do cara que fez a foto, e você procura essa mesma foto no Unsplash, e aí você baixa essa foto no seu computador, e aí você usa o TinyPNG. Inclusive eu tô falando da solução aqui sem abrir o negocinho aqui. Mas você, ó, ou você faz as suas próprias, ou você baixa do Unsplash ou do Paxos e otimiza elas no TinyPNG. Então esse site aqui é para você justamente deixar suas imagens menores, só que sem perder tanta qualidade, né? E aí você não vai pesar tanto o sistema. Então essa é uma forma de você fazer isso, ou se você souber um pouquinho de design aí, souber fazer as coisas simples assim, você faz no Canva ali rapidão e sobe aqui, que fica também muito mais otimizado, porque você vai saber exatamente qual que vai ser o tamanho da imagem. Você vai conseguir personalizar os seus sistemas do jeito que você quiser. Então é uma outra forma. E também não se apegue tanto ao visual das páginas, porque você vai querer mudar bem rápido. Isso aqui é uma coisa que também aconteceu bastante comigo. Eu fazia, tipo, colocava algumas imagens aqui, como eu também nas capas, e também umas imagens aleatórias no meio da página, assim, e aí, tipo, passou um mês, passou 2 meses, eu já queria mudar. Então, ficar se apegando à estética e você construir um sistema todo baseado em estética, que é uma coisa que a gente vê muito no Pinterest, né? Por isso que eu falei do Pinterest no começo do vídeo, não dá muito certo, né? Porque você vai querer mudar de qualquer jeito, então, enfim, pode deixar o negócio bonito, mas geralmente não vai agregar tanto no seu uso do dia a dia. Sexto erro, criar uma página nova para cada coisa, ao invés de colocar o que tem ligação em uma só página e ir só organizando e posicionando da melhor forma possível. Nem eu entendi o que eu escrevi aqui, mas eu acho que é basicamente você ir criando uma página nova para cada coisa. O que é isso? É você, tipo, usar o Notion de novo, né? Acho que foi no erro 2 que eu falei sobre isso, ou algum outro, 4 talvez, que é justamente, é o 3, ó, usar o Notion de forma passiva. Então, é isso, é você criar, tipo, uma página para cada coisa que você for fazer. Então, você entra no Notion, aí você tem uma ideia de alguma coisa, sei lá, tipo, preciso estudar francês. Aí você abre uma página escrito francês, ou estudo de francês. E aí você abre uma página dentro da página do francês, e aí você coloca tema 1, verbo to be francês, verbo, sei lá, como que fala em francês. Aí você vai e escreve todas as páginas no verbo to be em francês, e aí a página de francês fica, tipo, jogada ali, e você não tem essa organização como deveria ser, né? Que é você, tipo, colocar as páginas que têm ligação uma com a outra dentro delas mesmas e usar as bases de dados. Aqui inclusive eu coloquei aqui, eu acho. Isso aí mesmo. Aí separem temas e crie páginas com base de dados que conversam entre si e colocam tudo junto. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Páginas de estudos e coloca todos os temas que você precisa estudar, ou faz uma página de 10, como eu dei o exemplo do francês, ou bloco de notas e escrevendo tudo ali, dentro de uma página só, mas separada pela base de dados que vai ser o núcleo de tudo. Então, você justamente criar uma página que vai ser o bloco maior, que vai agregar todas as outras páginas que têm relação com aquela outra página. E aí você vai criando as páginas, só que dentro de uma base de dados, porque você vai ter um controle muito
muito maior e muito melhor, e uma organização muito melhor também, porque, por exemplo, isso aqui que eu fiz nessa página aqui, ó, tá feio, tá zoado, porque não é uma base de dados, é só, tipo, um monte de texto jogado aqui. Eu tentei organizar da melhor forma possível, com esses quadradinhos aqui, com os callouts que eu gosto de fazer, com os iconezinhos aqui, mas não fica bom, porque eu não sei o que tem aqui dentro, eu não sei, tipo, como que eu posso organizar as informações que tem aqui dentro da melhor forma possível, se eu quisesse usar pra alguma outra coisa depois. Então a melhor forma de fazer isso é você criar justamente uma base de dados e uma página para cada bloco desse aqui. Então, como eu coloquei nos exemplos aqui, essa é a melhor forma possível de você conseguir organizar o que você tem para escrever e para colocar no Notion. Não tem outra coisa melhor do que isso. Sétimo erro, não adaptar os recursos, sétimo e último, não adaptar os recursos do Notion para a sua rotina. Templates geralmente são baseados no que a pessoa que criou precisava na hora. E a forma que ela construiu o template também é tudo baseado no jeito que ela prefere usar a ferramenta. Então você sempre deve adaptar todos os elementos da forma que prefere usar, que você vai se adaptar mais fácil. Aqui eu tô falando especificamente dos templates que você pode baixar na internet, né? Porque eu sei que o Notion, ele é uma ferramenta muito baseada em templates, muito baseada em sistemas que as pessoas criam e deixam para as outras pessoas acessarem. E por isso, além de criar uma solução muito prática e muito boa, que é justamente ajudar as pessoas que não têm, tipo, acesso e não sabem criar um sistema como que você vai baixar, elas também criam um problema, que é justamente você criar o tempo que você baixar o template no seu Notion de algum criador que você viu, que você gostou daquele sistema, e aí você não adaptar para o que você precisa para sua rotina. Então, por exemplo, você baixa um template que é de organização, e aí o cara ele tem uma parte só de, sei lá, ele quer organizar tipo projetos da empresa dele, por exemplo. Só que você não tem uma empresa e você também não trabalha numa empresa. Você, por exemplo, sei lá, é freelancer ou é agregado de alguma outra coisa. Você precisa entender que essa parte do sistema dele você não vai usar, certo? Então, tudo que tiver relação com essa parte do sistema, você precisa meio que desconectar do seu sistema, da outra base do sistema, para você conseguir usar da melhor forma. Senão você vai ficar esbarrando em resquícios dessa outra parte da empresa que a pessoa colocou e você não vai entender porque que tá acontecendo aquilo. Daqui a pouco você vai virar um caos também, porque vai ficar tudo meio desorganizado, meio sem base, e aí você vai se perder no seu próprio sistema que você criou. Então, entender isso e tentar ao máximo adaptar tudo que o Notion tem para sua rotina, porque você prefere fazer, porque você quer fazer o Notion, é crucial por causa disso, porque vai te dar mais clareza, vai te dar mais organização, vai te dar mais planejamento, e a solução para isso que eu coloquei aqui é começar aos poucos fazer o que a sua rotina pede primeiro. Isso aqui é uma coisa que eu vim repetindo, acho que em todos os erros, que é justamente você, cara, entender o que você precisa, tá ligado? Entender o que você precisa mais no seu dia a dia, que você entende que o Notion pode agregar com isso, e você ir atrás de ou fazer o seu próprio sistema, ou baixar da internet e mandar bala, assim, tipo, se organizar, colocar as informações que você precisa pra conseguir ter esse planejamento melhor e ir aprimorando conforme você vai entendendo mais do Notion. Essa é a melhor forma pra você fazer isso, pra você conseguir criar sistemas que façam sentido com o que você quer fazer. Então foi o que eu coloquei aqui no erro, acho que 4, foi esse aqui, ó. Primeiro, começa com os sistemas mais essenciais. Se você não tiver ainda algum desses sistemas, ou se você não tiver nenhum desses aqui e usar o Notion realmente do jeito que eu coloquei aqui no erro 3, só de forma passiva, eu recomendo muito você fazer esses primeiros aqui, que você vai ver que o seu Notion vai mudar e você vai conseguir agregar muito mais coisa dentro dele e realmente muda muito a forma como você usa, que é justamente fazer o sistema de gestão de tarefas, o diário para você escrever algumas coisas ali, os hábitos para você conseguir acompanhar o seu projeto aí de alguma coisa, sei lá, você vai treinar por 50 dias e você quer manter esse objetivo até acabar os 50 dias. Aí terminando os 50 dias, você faz mais dias e vai acompanhando isso. Então, de que outra forma você conseguiria isso sem uma ferramenta para te ajudar a fazer isso? Aí um sistema para você organizar projetos, clientes, finanças, por aí vai. Começa com esses aqui, tenta fazer o seu. Se você não conseguir fazer o seu, pega na internet e vai aprimorando e adapta conforme o que você precisar no sistema, que vai ser o melhor jeito de fazer isso. E, considerações finais, se você está se sentindo perdido, só continua fuçando aos poucos a ferramenta, vai estudando e buscando entender melhor como ele pode agregar no seu dia a dia, que uma hora você vai sair fazendo naturalmente sem nem perceber. Isso aqui acontece realmente, assim, eu também me senti bastante perdido no Notion quando eu comecei, e em qualquer ferramenta na real, tipo, o Notion tem um nível de dificuldade que é meio que incomum, assim, para ferramentas do tipo que ele faz, que é uma ferramenta, que é um workspace, que basicamente você coloca as informações aqui e consegue organizar e se planejar com as informações que você colocar aqui. Outras ferramentas do tipo do Notion não são tão difíceis quanto o Notion, mas é justamente porque ele
tem bastante coisa que você pode fazer. Ele te dá tanta liberdade que você fica perdido com essa liberdade. Então esse é o problema do Notion, e é por isso que eu coloquei aqui. Se você tá se sentindo perdido, continua fuçando que uma hora você vai fazer as coisas naturalmente sem nem perceber. Então continua assistindo os vídeos, continua estudando, continua tentando fazer os seus sistemas, mesmo que seja ruim, mesmo que seja muito básico, muito simples, continua fazendo, continua aprimorando, vai colocando as colunas diferentes lá e, enfim, uma hora você vai conseguir fazer o negócio rodar da forma que você quer fazer. E outra coisa, assiste os outros vídeos aqui do canal, que eu faço vários sistemas do zero, e aí eu te explico basicamente a essência dos sistemas, e assim, você vai conseguir aprender bastante coisa nesses vídeos. Apesar de serem sistemas simples, você já consegue, tipo, pegar, baixar da descrição e usar cada um deles tranquilamente no seu dia a dia. E aí também vem a outra recomendação, coloquei acho que algum desses erros aqui, que é você fazer a engenharia reversa. Então, baixa os sistemas, baixa o sistema que eu coloco grátis para você, estuda eles assim, abra as bases de dados, vê como que as colunas foram feitas, vê por que eu coloquei aquilo ali, por que as páginas estão criadas daquele jeito, por que a visualização tá daquele jeito também. Claro que eu explico no vídeo, né? Então você não precisa fazer isso com os meus templates, é só assistir o vídeo que você já vai aprender. Mas com outros sistemas que você quer também aprender a fazer, você pode fazer isso e aí você vai aprender muito mais rápido. Eu vou deixar um vídeo desses aí no cardzinho ou no final desse vídeo, que vai justamente ser eu criando algum sistema, provavelmente o de gestão de tarefas e projetos, que se você está começando agora no Notion, eu quero que seja o seu primeiro sistema, que é o mais essencial, o mais importante para você fazer no começo, que é o que vai meio que abrir as possibilidades para outros sistemas mais complexos. Então, eu vou deixar o card, vou deixar o link aqui do vídeo, ficando baixinho aqui, né? Vou deixar o link do vídeo aqui no final desse vídeo, se você curtiu, se agregou em alguma coisa no seu uso do Notion aí, no seu conhecimento do Notion, dá um like aí e se inscreve se você quer assistir mais vídeos como esse. Fechou? Então, valeu, até o próximo vídeo.